eram direcionadas à roda dos expostos, como, por exemplo, Alvará do 31 de janeiro de 1775, que consideravam livres as crianças escravas, porém, elas poderiam ser devolvidas aos seus donos quando solicitadas mediante o pagamento das despesas feitas com a criação. Em 1823, saiu um decreto que considerava as crianças da roda como órfãos, e assim, filhos dos escravos seriam criados como cidadãos, gozando dos privilégios dos homens livres. Na verdade, não apenas as crianças eram impedidas no direito à educação, mas todo o negro, escravo ou não, nas várias etapas da vida, era impedido a estudar. Quando a Lei 2040, promulgada no dia 28 de setembro de 1871, chamada Lei de Ventre Livre, que deixava livre todos os filhos das mulheres escravas nascidos após a promulgação, foi aprovado, trouxe consigo muitas contradições, pois os senhores dos escravos eram favorecidos pela lei, já que podiam utilizar dos serviços das crianças a partir de 8 anos até a 21 anos, ou entregá-lo ao Estado, recebendo ainda uma indemnização, ou seja, como sempre, eles tinham muitas vantagens com a situação do negro em função desta lei e, além de mais, eles eram isentos de qualquer responsabilidade quanto à instrução das crianças. Depois veio a Lei número 3.270, 28 de setembro de 1885, também chamada como Lei dos Sexagenários, que, a vigor, deveria favorecer a população negra, caracterizou-se como mais um instrumento do controle em prol da ordem escravocrata. E, por fim, temos a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, a famosa Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil, valendo lembrar que o Brasil, praticamente, obrigado a promulgar essa lei e libertar os seus escravos, pois se configurava como o único país que ainda existia o processo da escravidão. Já no fim do século XIX, com o surgimento da urbanização, havia uma discussão sobre o voto do alfabetizado e o problema dos africanos livres e os engenhos eram polêmicos que, na verdade, eram polêmicas que era da sociedade brasileira na época. A educação era aquela base teórica voltada para a formação das classes dirigentes, daqueles que iriam ocupar os cargos de comando ou burocráticos na sociedade. Formação profissional era aquela base prática voltada para as classes populares que iriam ocupar os postos de trabalho produtivo na sociedade, ou, nas palavras da época, era aquela voltada para os desfavorecidos da fortuna. O Decreto 7.566, do 23 de setembro de 1909, cria nas capitais dos Estados da República escolas de aprendizes artífices para o ensino profissional primário e gratuito. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, estou citando, a execução da Lei 166, de 20 de dezembro de 1906, considerando que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescente na luta
pela existência, que para isso se for necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime, que é um dos primeiros deveres do governo da República, formar cidadãos úteis à nação. Essa é a lei que criou as atuais escolas técnicas. Ou seja, na sua origem, os atuais Institutos Federais de Educação Tecnológica foram criados para os excluídos. Curiosamente, esta lei apenas foi revogada em 1991 pelo Decreto 10.591, publicado no Diário Oficial, por ironia da sorte, em 13 de maio de 1991, quando as escolas de aprendizes artífices já haviam se transformado em escolas técnicas federais. Podemos questionar qual é o perfil do aluno que entrava nas escolas técnicas até 1991. Eram os mesmos alunos desfavorecidos da fortuna ou os afortunados que conseguiam passar nos testes seletivos? Em 2002, surge a Lei 10.558, de 13 de novembro de 2002, cria o Programa de Diversidade na Universidade e dá outras providências. Primeiro artigo, fica criado o Programa de Diversidade na Universidade, no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promulgação ou promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente os afrodescendentes e dos indígenas brasileiros. A partir do século XX, ocorreram vários acontecimentos nacionais, como também, na perspectiva global, contribuíram para o combate à discriminação racial no mundo, em especial no Brasil. Por exemplo, a formação da Frente Negra, do Movimento Negro Brasileiro, a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos e vários grupos e movimentos sociais reivindicaram esta inclusão. Contudo, as reivindicações não foram ouvidas a curto prazo e esta situação trouxe consequências até os dias atuais na nossa sociedade. Vários estudos mostraram que uma das estratégias de instrução pública no século XXI foi a de preparar adultos para novas modalidades de trabalho, que começavam a ser introduzidas os cursos noturnos. Foram criados, em geral, para garantir a instrução associada ao trabalho. Ambos eram descritos como atividades indispensáveis a qualquer povo que pretendesse progredir ou criar uma civilização. Esse era o tipo de discurso moralista dirigido às classes populares. Como tem percebido, o Brasil, desde o período da escravidão até os dias atuais, vem passando por vários processos históricos onde se acentua a diversidade de leis que regulamentam ou tentam regulamentar a situação das populações desfavorecidas. O processo de inserção e inclusão da população negra, que desde a sua vinda para o Brasil, passou por grandes negações de direitos, quando algumas pessoas afirmavam não tinha legitimidade para adquirir direitos. Tais afirmações relatam o que de fato se passa na mente de muitas pessoas, sobretudo
da classe dominante da época, e, infelizmente, ainda se perpetua esta ideia até os dias atuais com outras práticas. A exemplo disso é a existência de várias expressões preconceituosas da discriminação racial: negro safado, indolente, preguiçoso, etc. Tantas outras piadas e práticas racistas do gênero. A discriminação racial tornou-se algo recorrente em nossa história e ainda está presente na realidade. Todavia, esta só poderá ser vista através de um olhar mais profundo, a partir de uma reflexão crítica acerca da história oficial. Assim, o que se pretende analisar de facto é o que as diversas leis criadas desde os períodos da escravidão e chegando até hoje têm contribuído ou não para possibilitar o direito ao acesso ou à inserção da educação dos negros no Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, as sociedades jamais são aquilo que parecem ser ou o que pretendem ser. Elas exprimem-se em dois níveis, pelo menos, um superficial. Apresenta as estruturas oficiais e o outro, profundo, abre o acesso às relações reais mais fundamentais e as práticas reveladoras da dinâmica do sistema social. Quando nos interrogamos acerca do abandono